Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós continuamos em 1 Crônicas 22, 23 e 24. Mas antes da gente começar, como você já sabe, lembre-se de curtir, compartilhar o vídeo e, se possível, se inscreva também no canal. Cada vez que você se inscreve no canal, se você é novo aqui, mais pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra, Senhor. Pai, nos ajude, nos ensine, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que a gente faça as coisas sempre com excelência para Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje, capítulo 22, o título diz assim: Davi faz preparativos para edificar o templo. A gente lembrando que Davi queria sim edificar o templo, mas Deus não permitiu. Mas mesmo assim, Davi toma todos os cuidados para que o templo saia perfeito. O texto diz assim: Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para os junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além da madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o seu templo, que será edificado para o Senhor, deve ser sobremodo magnífico, para o nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. O que eu acho interessante aqui é a preocupação de Davi, No devocional anterior a gente estava falando sobre a gratidão de Davi, sobre Davi em tudo que acontece na vida dele. Quando ele fala do templo e o Senhor fala que ele não vai construir, ele fala assim: mas Senhor, quem sou eu perto de ti? O Senhor é magnífico. Davi ele sempre se coloca como um servo abaixo de Deus e sempre exalta a Deus. Então Davi ele tem esse temor do Senhor, de saber que o Senhor é magnífico, o Senhor é grandioso e tudo mais, que os seus inimigos só caíram porque Deus lutou com ele, que ele só é rei porque Deus escolheu ele. E então, aqui ele fala assim: o templo tem que ser de sobremodo magnífico. Por quê? Porque Deus iria estar ali, tanto que depois a gente vê na história, quantas vezes o templo foi destruído e reconstruído 2 vezes, E até hoje em Israel as pessoas oram encostadas na parede de onde era o templo de Salomão, O templo construído por Salomão, O templo de Deus, que hoje eles chamam de Muro das Lamentações, Era um dos muros que fazia parte dessa construção tal magnífica que Davi fala no texto. E eu acho interessante aqui que Davi, quando ele vai fazer as coisas para Deus, ele busca fazer com excelência. A gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer forma. A gente vai ver, se a gente continuar lendo o texto aqui, a gente vai ler sobre as funções dos levitas, e aqui fala sobre Abinadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés, eram sobrinhos de Moisés. E eles receberam ali a missão de fazer as coisas no tabernáculo, ainda lá no deserto, e eles se embriagaram, fizeram as coisas de qualquer jeito, colocaram um fogo estranho dentro do tabernáculo e morreram, Então a gente vê cenários de que quem faz as coisas para Deus, de qualquer maneira, Deus não se agrada, Deus não se agrada. O próprio Davi presenciou isso quando foi trazer a arca, para a cidade de Davi. Ele viu ali os levitas permitindo que a arca fosse levada pelos carros dos bois, e Uzá acabou morrendo porque o boi tropeçou e a arca ia tombar. E ele tentou segurar a arca com as mãos, e aquilo ele estava de sobremodo fazendo de qualquer forma, porque não era a instrução correta, de se carregar a arca. Então a gente percebe, analisando as escrituras, que Deus não gosta das coisas de qualquer jeito.
Deus não gosta que a gente faça relaxadamente. Deus se agrada quando a gente se empenha para fazer as coisas dele, né? E esse empenho para fazer as coisas dele não significa que você vai fazer de forma perfeita, não significa que vai ser perfeito, mas vai ser com todo o seu esforço. É diferente, né? Então, nesse tempo, Davi ele tinha o poder de mandar fazer as pedras lavradas. Aqui, mais adiante, vai falar que ele tem 3.400 toneladas de ouro. Imagina o quanto de ouro não tinha nesse tempo. Mas Davi era rei, ele tinha essas possibilidades, né? E hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, às vezes a gente pode fazer, tipo assim... como eu posso usar o exemplo? Ah, hoje tem ensaio, eu não vou no ensaio porque eu tô cansado. Mas o ensaio é 7h30, eu cheguei 6 horas em casa. Dá tempo de ir pro ensaio, mesmo cansado. Se eu fiquei cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro. Graças a Deus que eu trabalhei o dia inteiro. Então, se eu dou graças a Deus que eu tive meu trabalho, por que eu não vou priorizar o ensaio que é para a casa do Senhor, para me louvar ao Senhor, né? Para mim tocar, para mim fazer as coisas de Deus, né? E isso muitas das vezes a gente fala assim, mas eu tô cansado, se eu for não vai sair perfeito. Ok, não é para sair perfeito, tá tudo bem. O que é para você ter a intenção de fazer o seu melhor, se sacrificar ao máximo, ser um sacrifício vivo para Deus, né? Então, Deus se agrada dessas coisas. Quer completar aqui? Não? Então hoje o devocional é esse, façam as coisas com excelência, né? E vocês vão ver que aqui até no capítulo 24 vai falar dos turnos, né, que tinha os sacerdotes dentro do templo, né? Porque era exaustivo. Então Deus entende a nossa exaustão, tanto que ele coloca diversas pessoas para fazerem a mesma função em turnos diferentes. Isso é comum, é normal. Mas quando chegar a sua vez, quando for a sua oportunidade de fazer, faça o seu máximo. Não faça o máximo do seu corpo, faça o máximo para Deus. Se esforce ao máximo. E Deus ele se agrada eu ia falar ele se agradece. Ele se agrada disso, que a gente faça as coisas com excelência. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder entender, Pai, que a Tua Palavra nos permite aprender cada vez mais diante da Tua presença. Senhor, nesta noite gostaríamos de pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine, nos mostre como fazer as coisas com excelência para Ti, tendo temor e mantendo a Tua Palavra nos nossos corações todos os dias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.